Bem, retomando o raciocínio, no final da parte 2 eu estava expondo a teoria dos choques adversos na forma apresentada pela Maria da Conceição Tavares no clássico da substituição de importações ao capitalismo financeiro. Bem, dentro dessa perspectiva, a indústria brasileira é mais antiga do que 1930. Já existia uma constelação de estabelecimentos industriais que datava ali de pelo menos 20 anos, se não mais. Porém, no momento em que a depressão comprime a capacidade de importar do Brasil, ocorre uma onda muito grande de substituição de importações. Ou seja, com a escassez de divisas, se tornava impossível, antieconômico, importar bens manufaturados que eram usuais. E nesse momento, a busca é por uma alternativa nacional mais barata. Isso leva a manufatura nacional a funcionar no topo da sua capacidade instalada. Num determinado momento, o momento inicial, ocorre então uma redução da demanda de importados por conta desse processo de substituição de importações. Mas ao mesmo tempo que essa indústria é chamada a colaborar com a oferta doméstica de bens produzindo manufaturas, ao mesmo tempo que ela o faz, ela emprega mais. E ao empregar, ela atrai trabalhadores que antes residiam na zona rural. Ela promove um aumento da renda interna, principalmente da renda urbana da camada trabalhadora. E isso leva a um efeito paradoxal. Por um lado, ela poupa importados ao produzir um similar nacional, mas por outro lado, ela cria um trabalhador que é mais propenso a importar, né? E ao mesmo tempo, ela precisa de máquinas para continuar expandindo sua capacidade de produção. Essas forças se contrapõem e, na visão da Maria da Conceição Tavares, o que prevalece é uma piora nas condições do mercado cambial, ou seja, você procura produzir uma folga cambial, reagindo a uma brecha cambial, você procura produzir uma folga cambial. Ao dar certo o seu esforço, mais adiante você produz uma nova brecha cambial piorada. E isso que levaria, então, a uma nova rodada de política econômica cada vez mais restritiva no que diz respeito ao acesso às divisas. Então, antes você teve um choque em 30, respondeu a ele com um monopólio cambial. Deu certo, a indústria brasileira nos anos 30 nunca cresceu tanto. A indústria brasileira nunca cresceu tanto quanto nos anos 30. A resposta a isso vai ser mais emprego, mais renda, mais necessidade de importar. É claro que durante a Segunda Guerra Mundial, a oferta de importados é constrangida pela inexistência de oferta nos fornecedores. Mas mais adiante, terminada a guerra, essa oferta se materializa. E aí o governo, que está sob a ilusão liberal, que nós explicamos no início da primeira parte, e sobre uma pressão social por liberalização cambial, ele acaba liberalizando o câmbio e produzindo um esgotamento rápido das reservas. A resposta a isso tem que ser, independente de o café estar em alta, e o café é nossa grande fonte de importados, de capacidade de importação, independente de o café estar em alta, a resposta a isso tem que ser uma medida cambial ainda mais restritiva do que a adotada antes. Ou seja, inauguramos aqui o orçamento de câmbio com licenças. Então, esse processo no qual você tem uma crise cambial, a resposta estrutural é mais industrialização, isso poupa manufaturas importadas, mas produz, por outro lado, mais demanda de máquinas e um trabalhador mais propenso a importar, e isso piora o mercado cambial de novo, levando mais uma vez a busca por uma nova medida restritiva no mercado de câmbio. Esse processo cíclico, para Maria da Conceição Tavares, explica a própria industrialização brasileira. Ele vai se repetir até o momento que a indústria amadurecer. Bem, então a ideia é de que no governo Dutra, após 15 anos de sucesso da industrialização, nós já teríamos entrado nessa dinâmica estrutural. Daqui para frente, os demais governos vão repetir isso, independente das ilusões liberais das quais forem partidários, ou mesmo das pressões sociais por liberalização cambial. Isso vai ocorrer novamente, né? Então, por exemplo, o governo Café Filho, que vai ser um governo curto, que vai existir entre o suicídio de Vargas e a posse de Juscelino, esse governo também vai ser alvo dessa mesma expectativa de liberalização cambial. E desse governo vai sair um regime bastante restritivo. Então esse processo paradoxal vai para os cepalinos explicar a industrialização, pelo menos até os idos dos anos 60. Bem, então é isso. Essas são as características mais importantes a ressaltar na política econômica do governo Dutra. Leiam o capítulo com atenção,
procurem os dados macro desse momento, por exemplo, na coletânea Ordem do Progresso, ao final, há um compêndio de estatísticas relevantes, localizem lá aquelas que falam sobre o período deste governo, façam uma reflexão a respeito delas, né? Leiam o capítulo com atenção. Este vídeo acaba sendo mais curto do que a minha exposição na aula, porque na aula eu acabo adotando uma didática de ir repetindo de diversas maneiras a mesma coisa. Aqui é mais curto, mas vocês podem pausar. Então utilizem esse expediente, pausem, retornem, paralisem para olhar uma estatística, depois retornem. É uma forma muito eficiente de aprender. Então essa é a parte 3, que conclui a exposição sobre a política econômica do governo Dutra. Vamos continuar governo a governo até chegar ao final do programa. Obrigado.